porque nós temos, no mínimo, 4 funções fundamentais e que a gente não pode esquecer. E, às vezes, nós, vereadores, esquecemos. Nós temos a missão, o papel e o dever aqui de legislar, que é propor leis, que é reformar leis, que é aprovar leis, que é rejeitar leis. Esse é um papel do vereador. Há um outro papel que é fiscalizar, e é papel do vereador. É a mesma coisa que o patrão, o empresário, vai contratar um funcionário e diz o seguinte: seu Cláudio, a sua tarefa aqui é isto. Se o senhor não o fizer, é claro que o patrão, o seu patrão, o empresário, o dono da empresa, pode dizer: olha, não está cumprindo com a função. E, às vezes, nós esquecemos aquilo para que nós fomos contratados pelo povo. Legislar, fiscalizar, representar. Representar, nós somos representantes, somos porta-voz do povo. E do povo em si, daquele indivíduo sozinho, daquele grupo, daquela associação, do sindicato, do funcionário. E nós temos também a função de julgar. Essas são as funções. São para isso que nós fomos contratados. Nós fomos da população, pedimos o emprego de vereadores, né, através do voto, e a população, os nossos patrões disseram: é isto, você está contratado para fazer isto. Digo-lhes isso pelo seguinte: às vezes, nós fugimos dessa função. Nós temos aqui, nesse momento, 2 grandes problemas, vereadores, que faz parte da nossa função aqui de fiscalizar, legislar. E são importantes. Eu não vou usar o termo grave, vou usar o termo importante. Primeiro, as contas da prefeitura, com o Bradesco, aquilo que o vereador Diógenes falou e que a gente já vem ouvindo. A gente já vem ouvindo, mas só ouvindo e não falando aqui. Não tomando alguma posição, e que é nossa função tomar uma posição, e principalmente sua, presidente Cláudio Cimardi, por ser presidente desta casa. Nós temos as contas da prefeitura que, antes de 2005, nós tínhamos o contrato com a Caixa Econômica e Banco do Brasil, que eram bancos públicos. Depois foi feita licitação e foi, então, entregue por licitação, legalmente, ao Bradesco. Tudo bem. Isso já faz 2005, estamos, então, no 6º ano já. Automaticamente, nós deveríamos, então, ter uma nova licitação para essas contas. Me permite uma parte? Sim. Não houve licitação. Muito bem. Então, é aquilo que agora entra aquilo que nós, enquanto fiscalizadores, vamos ter que fiscalizar e vamos ter que estar cobrando. Então, há um documento, e nós vamos ter que ir atrás desse documento, não é diz que, tem que apresentar o documento, da Caixa Econômica Federal apresentando uma proposta menor que essa proposta que hoje nós temos com o Bradesco. Se isso for real, nós vamos ter que averiguar. E vamos ter que ver. Existe essa proposta da Caixa Econômica Federal em que as contas são menores aqui do Bradesco? Muito bem, então vamos ter que abrir licitação e vamos ter que fazer. E esta casa, senhor presidente Cláudio Cimardi, nós vamos ter que encaminhar isto. E nós vamos fazer isso por requerimento, então, para que nós esclarecemos de uma vez por todas isso. A segunda questão grave é, de novo, a questão do transporte coletivo. E é sério, não é brincadeira isso, não é uma brincadeira. Senhores, aquilo que traz novamente o jornal A Cidade, e é público,
Indenização agora é dívida. A auditoria contratada pela Prefeitura de Rio do Sul confirma prejuízo de transporte coletivo. Nós estamos com o transporte coletivo e a própria Prefeitura diz que há uma dívida de mais ou menos 9 milhões de reais com a empresa taioense. Quantos anos nós estamos com a concessão à empresa taioense? E hoje há uma empresa de auditoria dizendo que nós estamos devendo mais ou menos 9 milhões de reais para essa empresa. E pior ainda, obrigado, e pior ainda, o próprio secretário de Planejamento admite, ou o secretário de Administração, admite que nós precisaríamos, segundo esta empresa, fazer uma nova concessão com esta mesma empresa por mais 20 anos para dar conta desta dívida. Senhores, isso é fiscalização. Ou a empresa taioense, falo claramente aqui, ou a empresa taioense não soube administrar, e aqui diz o seguinte, que a empresa pedia o aumento X, mas a Prefeitura sempre diminuía isto, né, pela tarifa, e ela usou aqui esta auditoria. Senhor presidente, eu vou conceder 2 minutos e meio do senhor permitido, a vereadora Regina, do meu tempo. Obrigado. Tarifa política, eles usam como tarifa política, a empresa usa como tarifa política, ou seja, a Prefeitura pedia, a empresa pedia um reajuste maior, daí a Prefeitura dizia, não dá para dar essa tarifa, tem que baixar, né? Baixava, e então isso é uma tarifa política. Por isso temos a dívida que temos. Isso é brincadeira, isso não é correto, isso não é certo, isso não é, vereador Dionísio, coisa de gente séria. Não pode nós termos uma única empresa há quase ou mais de 40 anos nesta cidade, não abre concessão para nenhuma outra empresa e diz que a Prefeitura deve 9 milhões de reais para essa empresa. Os ônibus que nós não utilizamos, porque estão superlotados. Quem usa hoje o transporte coletivo? Dizer que o ponto de ônibus em frente às antigas casas Três Coelhos vai ficar interditado por 2 anos. Que ponto de ônibus? Que ponto de ônibus? Que respeito nós temos pelo munícipe de Rio do Sul com o transporte coletivo? Dizer que o transporte coletivo hoje, vereadores, deveria estar a 3,40. 13,40, quando é que um trabalhador que usa 4 vezes esse transporte vai poder utilizar em Rio do Sul 4 vezes no preço de 3,40? Tivemos 16% de aumento e pior, senhores, é colocado publicamente que este aumento é porque precisa dar... Olha só, apesar das série de problemas encontrados no serviço, desde o dia 5 de setembro, a tarifa está mais cara, com reajuste de 16,66%. A empresa apresentou balanço onde aponta diversos pontos que acrescentam prejuízos em seu orçamento, como repasse de subsídio coletivo aos funcionários. Vocês já imaginaram todas as empresas aqui cobrar do poder público, porque tem que dar o subsídio aos funcionários? Aumento no vale alimentação, redução da demanda, claro, aumento de óleo diesel. Nós vamos fazer as contas e vamos ver quanto que aumentou o óleo diesel no último tempo. Então, assim, encerrando, então são 2 pontos. Bradesco hoje, tá? As contas da Prefeitura e o transporte coletivo, que, senhores vereadores, senhor presidente, não é uma questão só da vereadora Regina, é uma coisa que diz respeito a esta Casa Legislativa, a esse parlamento.